E essa é nossa aula final, e nela vamos falar sobre controles de processo e análises. Enfatizaremos também os principais defeitos sob a influência da areia. Este módulo aborda os principais controles de processo e as análises necessárias para garantir a qualidade e a eficiência na produção de peças fundidas. A fundição de metais é um processo altamente dependente de variáveis críticas que influenciam diretamente a qualidade do produto final. Portanto, os controles rigorosos e a realização de ensaios são essenciais para a obtenção de peças com as propriedades desejadas. Além disso, o sistema de recuperação e regeneração da areia é um componente fundamental no processo, permitindo a sustentabilidade e a redução de custos operacionais. A mistura de areia, resina e catalisador é a base da formação dos moldes e núcleos utilizados no processo de fundição. A proporção entre esses componentes tem um impacto significativo nas propriedades mecânicas e na qualidade do produto final. A areia fornece a estrutura do molde, a resina confere aderência e resistência, e o catalisador acelera a cura da resina. Areia. Normalmente, utiliza-se areia sílica devido à sua alta fusibilidade e estabilidade térmica. A granulometria da areia é um fator importante, pois grãos muito finos podem aumentar a resistência à passagem de gases e dificultar a permeabilidade, enquanto grãos muito grossos podem afetar a definição do molde e gerar defeitos de superfície nas peças fundidas. Resina. A resina é o agente que liga as partículas de areia. As mais comuns são as resinas fenólicas e as resinas alquídicas. A resina precisa ser compatível com a areia para garantir boa coesão, mas também deve ser fácil de manipular e curar. A quantidade de resina influencia diretamente na resistência do molde e no tempo de cura. Catalisador. O catalisador acelera a reação de cura da resina, permitindo que o molde ganhe resistência mais rapidamente. A dosagem precisa ser controlada para evitar a formação de falhas na estrutura do molde, como trincas ou deformações. A proporção ideal entre esses componentes varia de acordo com o tipo de metal fundido, as características da peça e as condições ambientais. Para manter o controle sobre a mistura, é necessário realizar medições constantes de peso e proporções, garantindo a consistência do processo. Temperatura e umidade do ambiente. As condições ambientais, como temperatura e umidade, têm um efeito profundo sobre o comportamento da areia e da resina durante a produção do molde. Temperatura. Temperaturas elevadas podem acelerar a cura da resina, mas também podem diminuir o tempo de trabalho, dificultando a manipulação dos moldes. Além disso, temperaturas muito altas podem aumentar a evaporação da umidade da areia, tornando-a mais quebradiça. Temperaturas muito baixas podem retardar a cura e comprometer a resistência do molde. Umidade. A umidade excessiva na areia pode alterar a proporção de água necessária na mistura, afetando as propriedades da peça fundida. Além disso, a umidade pode interferir na cura da resina, reduzindo a aderência entre as partículas de areia e, consequentemente, a resistência do molde. Por outro lado, a falta de umidade pode tornar a areia muito seca, prejudicando a compactação e gerando defeitos como trincas. É essencial que as instalações de fundição possuam um controle de temperatura e umidade, utilizando sistemas de climatização ou desumidificação para garantir condições estáveis durante a produção. Ensaios e análises. Os ensaios realizados nos moldes e nas peças fundidas fornecem dados cruciais para a avaliação da qualidade do processo de fundição. A seguir, destacam-se alguns dos ensaios mais comuns. Resistência à compressão e trincas. A resistência à compressão é uma medida importante da capacidade do molde para suportar a pressão durante o processo de vazamento do metal fundido. Moldes com baixa resistência à compressão podem deformar ou colapsar, resultando em falhas na peça fundida. Resistência à compressão. Este ensaio é realizado aplicando uma carga compressiva sobre um corpo de prova do molde, até que ocorra falha. A resistência à compressão é crítica para garantir que o molde possa resistir à pressão exercida pelo metal fundido durante a solidificação. Trincas. Durante o processo de fundição, trincas podem ocorrer devido à contração térmica ou ao excesso de tensões no molde. As trincas comprometem a integridade do molde e podem gerar defeitos nas peças fundidas. Inspecionar o molde antes e após a fundição, bem como monitorar o processo de resfriamento, é crucial para a detecção precoce de trincas. Permeabilidade e estabilidade dimensional.
A permeabilidade é a capacidade do molde de permitir a passagem de gases gerados pelo metal fundido, como os vapores da resina e da água. Se a permeabilidade for insuficiente, esses gases podem causar defeitos como bolhas ou porosidade nas peças fundidas. Permeabilidade. A permeabilidade é medida através de ensaios de fluxo de ar. Moldes com baixa permeabilidade podem gerar pressões internas que afetam a qualidade da peça fundida, especialmente quando se trabalha com metais de alta fusão, como o aço. Estabilidade dimensional. A estabilidade dimensional refere-se à capacidade do molde de manter suas dimensões durante o processo de fundição e resfriamento. Mudanças nas dimensões do molde podem resultar em peças fora de especificação. A análise dimensional é realizada através de medições precisas antes e após o processo de fundição. Defeitos característicos do processo e suas causas. Os defeitos na fundição são causados por diversas variáveis do processo. Conhecer as causas e os efeitos desses defeitos é essencial para otimizar a produção e melhorar a qualidade das peças. Porosidade. A porosidade ocorre quando o metal fundido não preenche completamente o molde ou quando há formação de bolhas de gás. As causas podem incluir baixa permeabilidade do molde, temperatura inadequada do metal ou falhas na mistura da areia e resina. Trincas de resfriamento. Trincas durante o resfriamento são causadas pela diferença entre a taxa de resfriamento do metal e a expansão ou contração do molde. Elas podem ser evitadas com um controle mais preciso da temperatura e com a utilização de moldes mais resistentes à mudança térmica. Defeitos de superfície. Defeitos como rugosidade excessiva, falhas de acabamento ou marcas de sujeira podem ocorrer devido a uma mistura inadequada de areia e resina ou a uma moldagem incorreta. Esses defeitos podem ser mitigados com um processo mais preciso de compactação e controle da granulometria da areia. Sistema de recuperação e regeneração da areia. A areia utilizada nos moldes e núcleos pode ser reciclada, o que contribui para a sustentabilidade do processo de fundição, além de reduzir custos operacionais. A regeneração da areia envolve a remoção das impurezas e a restauração das propriedades originais da areia. Tipos de sistemas de recuperação. Existem diversos tipos de sistemas de recuperação da areia, sendo os mais comuns sistemas mecânicos. Utilizam processos de vibração, rotação ou peneiração para separar as impurezas da areia, como resíduos de resina e metal fundido. Embora eficientes, esses sistemas podem não remover completamente as impurezas, especialmente em areias de menor qualidade. Sistemas térmicos. A areia é aquecida a altas temperaturas para decompor as resinas e os outros materiais orgânicos presentes na areia. Esses sistemas são eficazes na regeneração de areia de alta qualidade, mas requerem um controle rigoroso da temperatura para evitar a degradação da areia. Sistemas químicos. Utilizam agentes químicos para quebrar as ligações da resina, permitindo que a areia seja reciclada. Esses sistemas são mais eficientes em termos de limpeza, mas exigem o uso de produtos químicos, o que pode ser um fator de custo. Propriedades das areias regeneradas. A areia regenerada deve possuir propriedades semelhantes às da areia virgem para garantir a qualidade do processo de fundição. As principais propriedades que precisam ser avaliadas incluem: granulometria. A areia regenerada deve manter a distribuição de tamanhos de grãos que garantam a resistência e a permeabilidade adequadas para a fundição. Resistência. A resistência da areia regenerada deve ser suficiente para suportar as forças aplicadas durante o processo de moldagem e a solidificação do metal fundido. Permeabilidade. A permeabilidade da areia regenerada deve ser compatível com a exigida para a produção de peças de alta qualidade, evitando defeitos como porosidade. A qualidade da areia regenerada pode ser controlada por ensaios periódicos, garantindo que ela continue atendendo às exigências do processo de fundição. Com a implementação adequada dos controles de processo e a realização constante de ensaios e análises, é possível otimizar a produção de peças fundidas, reduzir defeitos e melhorar a eficiência do processo. A regeneração da areia, por sua vez, representa uma prática sustentável e econômica, proporcionando um ciclo de vida mais longo para os materiais utilizados e contribuindo para a sustentabilidade da fundição.